Gente, vocês já ouviram falar no tal Ponte para o Futuro? Parece com um filme de ficção científica, mas é um documento político de 2015 que mudou tudo no Brasil. E o pior, Emily, se você ler esse documento junto com as professoras Elaine e Tatiana Bretas, você descobre que essa ponte, na verdade, é um projeto de neoliberalismo puro. O documento diz que o Brasil está em grave risco e que a culpa é dos gastos públicos. Eles falam que a dívida vai explodir se não tiver reforma estrutural. Pois é, mas a Elaine desmascara isso. Ela diz que essa crise fiscal é a desculpa perfeita. Eles dizem que o Estado é insolvente, mas ignoram que a crise é do próprio capital. É o que ela chama de contra-reforma. Usa a crise para destruir os direitos que a gente conquistou lá na Constituição de 1988. Menina, e você viu a parte da ponte que propõe acabar com as vinculações constitucionais? Eles querem tirar a obrigação de gastar o mínimo com a saúde e a educação. Exato. Eles dizem que o orçamento é rígido demais. Só que enquanto eles querem flexibilizar o dinheiro da sua escola, o dinheiro para o pagamento dos juros da dívida pública continua sendo a prioridade absoluta. Isso é um neoliberalismo na pele. Tira do social para garantir o lucro de quem detém a dívida. E a Tatiana traz um ponto bizarro. Ela diz que o Estado não está diminuindo, ele está se reconfigurando. É o que ela chama de financiarização das políticas sociais. Ao invés do Estado te dar um serviço público universal, ele te empurra para o banco. Quer estudar? Faz um FIES e se endivida. Quer saúde? Compra um plano popular. Ah, entendi. Então o Estado usa nosso fundo público para dar isenção para empresas gigantescas de educação que pacrotam, enquanto a universidade pública fica sem verba. Matou a charada. É a expropriação financeira. O seu salário acaba virando juro para o banco, para você conseguir o básico. Aqui na PUT diz que as convenções coletivas devem prevalecer as normas legais. Isso é bom, né? Flexibilidade. Na teoria neoliberal, sim, mas na prática da dependência brasileira, a Breta explica que isso serve para aumentar a superexploração do trabalho. Sem a proteção da lei, o trabalhador ganha menos e trabalha mais para compensar a riqueza que vai lá para o exterior. Então a síntese é: a Ponte para o Futuro é um manual de contra-reforma. Eles usam o Estado para salvar o capital financeiro, enquanto a gente fica como um serviço público sucateado e cheio de boletos no banco. Perfeito. É o Estado trabalhando para quem já tem dinheiro, usando o fundo que a gente paga com impostos. E aí, gente? Futuro brilhante ou passado disfarçado? Comenta aí o que você achou dessa ponte. Valeu, gente! Até o próximo trabalho! Olá! A gente ouve muito falar em reforma do Estado, né? Nas últimas décadas, o Brasil passou por um processo gigantesco com esse nome. Mas reforma é sempre sinônimo de coisa boa, de progresso? A partir de algumas análises bem importantes, a gente vai mergulhar fundo para entender o que realmente estava em jogo. Pois é, essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa. A palavra reforma tem um som positivo, de modernização. Mas vamos ver que, para alguns analistas, por trás desse nome se escondia um projeto bem diferente para o futuro do país. Para a gente entender essa história toda, nosso ponto de partida tem que ser um momento de muita esperança na história do Brasil, a Constituição de 1988. A Constituição de 88, gente, mudou completamente as regras do jogo. Ela deixou muito claro que saúde, educação, previdência, nada disso é favor. É direito de todo cidadão. Foi a grande promessa de um Estado que cuida da sua população. Acontece que essa promessa constitucional, logo de cara, encontrou um obstáculo gigante. Um projeto que também usava um nome de reforma, mas que, segundo os estudos que a gente está analisando, apontava para uma direção totalmente contrária. E aqui entra um termo bem forte, cunhado pela analista Elaine Behring. Ela não chama esse movimento de reforma, ela chama de contra-reforma. A ideia é exatamente essa. Não foi um passo para frente, foi um passo para trás. Um projeto para reverter conquistas em nome do mercado. E olha só, aqui está o pulo do gato. De um lado, você tinha o discurso oficial falando em eficiência, em modernizar a máquina pública. Do outro, uma análise crítica dizendo, espera aí, isso, na verdade, é uma manobra para fazer o Estado trabalhar para o mercado e não para as pessoas.
Certo, mas como esse projeto de contra-reforma funcionou na prática? Qual era, digamos assim, o manual de instruções dele, segundo as fontes que a gente está vendo? O plano se desenrolou em 4 frentes muito claras. Primeiro, o ajuste fiscal. Essa lógica de cortar gasto sem parar, que era a base de propostas como o famoso documento Uma Ponte para o Futuro. Depois, veio a onda de privatizações. Em seguida, abrir a nossa economia de vez para o mercado global. E, por último, mudar a gestão pública para que ela pensasse como uma empresa. O objetivo não era só diminuir o tamanho do Estado, era mudar o propósito dele. Agora vamos para uma camada ainda mais profunda dessa história toda. Uma mudança que a pesquisadora Tatiana Bretas vai chamar de financeirização. Financeirização. Essa palavra pode parecer difícil, mas a ideia por trás dela é o verdadeiro motor da contrarreforma. É basicamente o processo de pegar direitos que são essenciais, como saúde e aposentadoria, e transformar em produtos, em oportunidades de lucro para o mercado financeiro. E a engrenagem funciona de um jeito bem claro. Primeiro, o Estado corta o dinheiro ou cria barreiras para o serviço público. Com isso, a gente acaba sendo empurrado para as alternativas privadas, né? Previdência privada, plano de saúde, faculdade particular e pronto. O que era um direito vira um negócio muito lucrativo. Tá, mas chega de teoria. Como é que toda essa discussão de política e economia afeta a vida das pessoas de verdade, no dia a dia? Pensa um pouco nesse número, 20 anos. Esse foi o prazo que o famoso teto de gastos de 2016 impôs para o congelamento dos investimentos em saúde, educação e outras áreas sociais. 20 anos. Foi como colocar o avanço social do país na geladeira por uma geração inteira. E as consequências disso a gente sente na pele, né? A aposentadoria pública fica cada vez mais pressionada, o que faz muita gente correr para os planos privados. As universidades públicas ficam sem dinheiro, enquanto o mercado de educação privada bomba. E os planos de saúde privados crescem porque o sistema público está sempre no limite. Na prática, a responsabilidade do Estado diminui e o que era um direito vira um serviço que tem que ser pago. E essa citação da Tatiana Bretas, olha, ela vai direto ao ponto. Ela argumenta que esse modelo cria leis para, nas palavras dela, pilhar os recursos públicos. Basicamente, é um jeito de desviar o dinheiro que deveria financiar os serviços para a sociedade direto para o bolso do mercado financeiro. No fim das contas, a grande reflexão que fica é essa. Se o papel do Estado muda, se ele deixa de ser o garantidor de direitos e passa a ser um criador de mercados, o que acontece com a nossa cidadania? É uma pergunta que vai muito além do Brasil e que define que tipo de sociedade a gente está construindo. O celular apagou. E aí, gente? É o que ela chama de financiarização. Eu quero aplausos. Mais alto.